Olá! Na aula de hoje vamos resolver a questão 13 do vestibulinho da ETEC do primeiro semestre de 2010. Para evitar o desperdício de água potável em sua casa, o Sr. João construiu um sistema de captação de água de chuva. Essa água será armazenada em uma cisterna cilíndrica cujas dimensões internas são 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro, conforme esquema na figura abaixo. O modelo esquemático, o modelo matemático da cisterna de forma cilíndrica, onde a altura 3 metros e o diâmetro 2 metros. Você pode observar também que além da figura, o cilindro é dado a fórmula do volume do cilindro, πr² vezes a altura, em que r é o raio da base e h é a altura, e adote π como 3. Percebe que aqui nessa questão eles arredondam o π, que já é um valor arredondado de 3,14, a questão arredonda ainda para 3 inteiros. Outro lembrete que a questão traz é que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros de água. Poucos dias após o término da construção da cisterna, quando ela ainda estava totalmente vazia, choveu 2 dias seguidos, o que deixou o Sr. João muito feliz, e ele pôde observar que a primeira observação que o seu João teve. No primeiro dia, o índice pluviométrico foi de 36 milímetros por metro quadrado, o que fez o nível da água na cisterna atingir a marca de 72 centímetros. A segunda observação que o Sr. João fez. No segundo dia, o índice foi de 30 milímetros por metro quadrado. Se com 36 milímetros por metro quadrado subiu o nível da cisterna em 72 centímetros, no segundo dia, que o índice foi de 30 milímetros por metro quadrado, vai corresponder a x, e nós vamos descobrir quantos centímetros a mais o nível de água na cisterna subiu. Aqui, 36 é o valor maior e 30 é o valor menor. Perceba que quando eu vou de 36 para 30, diminui a quantidade dentro da cisterna. Automaticamente vai diminuir a altura que vai subir. Então é uma regra de 3 diretamente proporcional. Com isso, nós podemos fazer aqui uma simplificação. Perceba que o 36 ele é divisível por 6. Quando dividimos 36 por 6, dá 6. Quando dividimos 30 por 6, dá 5. O 72 é divisível por 6. Quando dividimos 72 por 6, nós encontramos 12 aqui e 1 aqui. E aí a nossa regra de 3 fica 1 para 12, 5 para x. Aí só multiplicar x vezes 1 vai dar 1x, ou x, que é a mesma coisa. E o 5 vezes 12
5 vezes 12, que é igual a 60. 60, no caso, centímetros. Quando o índice pluviométrico foi 36 milímetros por metro quadrado, subiu a altura no cilindro, na cisterna, 72 centímetros. Depois, no segundo dia, o índice foi de 30 milímetros por metro quadrado. Ou seja, choveu no segundo dia 30 milímetros por metro quadrado. E esses 30 milímetros em centímetros corresponde a 60 centímetros. Se no primeiro dia 72 centímetros, isso para o primeiro dia. No segundo dia, 60 centímetros. Choveu no segundo dia. Logo, 72 mais 60, nós temos a altura de água dentro da cisterna. Então, somando aqui 2 com 0, 2, 7 com 6, 13. Então, nós temos aqui 132 centímetros de água dentro da cisterna. Considere que não foi retirada água da cisterna nesse período. No interior da cisterna entrou apenas a água de chuva e nada mais. O índice pluviométrico e a altura da água na cisterna são grandezas diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quanto mais chove, quanto mais água de chuva dentro da cisterna, maior é a altura que essa água vai atingindo dentro da cisterna. Sendo assim, o senhor João determinou que o volume de água captado e armazenado na cisterna após esses 2 dias de chuva em litros, no item A, 980 litros, no item B, 1.860 litros, no item C, 2.100 litros, no item D, 3.030 litros, no item E, 3.960 litros. E nós já verificamos em cálculo anterior que 30 milímetros por metro quadrado corresponde a 60 centímetros de altura dentro da cisterna. Que esse 72 mais o 60, somou 2, 132 centímetros. Então, é a altura de água dentro dessa cisterna. Claro que o diâmetro continua 2, portanto, 1 metro de raio ou 100 centímetros, que é a mesma coisa, já fazendo a transformação de unidade. Como está pedindo o volume e o problema dá a fórmula do volume, então o volume de água dentro da cisterna é o π, e o π pede para adotar 3, vezes o raio é o 100 elevado ao quadrado, vezes a altura de 132 centímetros de água. Analisando aqui as grandezas, como pede em litros, e aqui tem essa relação de que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, é mais interessante então transformarmos em metros as grandezas que estão em centímetros. 132 centímetros é a mesma coisa que 1,32 metros.
Reescrevendo aqui então a fórmula, o volume é o π, que vale 3, vezes o raio no caso é 1 metro elevado ao quadrado, vezes 1,32 metros, que é a altura de água dentro da cisterna. 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo, 3 vezes 1 é 3, e aí temos que multiplicar então esse 3 por 1,32. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Duas casas após a vírgula. Duas casas após a vírgula no resultado. Então, nós temos aqui então, um volume de 3,96 metros cúbicos. E é claro que, por comparação dos algarismos, a alternativa correta é a alternativa E. Porém, essa relação de 1 metro cúbico valer 1000 litros de água, com isso nós temos aqui 3,96 metros cúbicos vai valer X litros de água, uma regra de 3, simples, diretamente proporcional. As grandezas aqui, metro cúbico, elas são anuladas. Sobra então a grandeza litro, então esse X tem unidade de medida de volume, de capacidade, em litros. Multiplicando então X vezes 1 é X, e 3,96 vezes 1000. Multiplicar então por 1000. Basta caminharmos com a vírgula para a direita. Porém, observe aqui o 1 embaixo do primeiro algarismo, os outros 3 zeros aqui ao lado. Na multiplicação, então, a gente desce esses 3 zeros, multiplica 1 vezes 6, 6, 1 vezes 9, 9, 1 vezes 3, 3. Como na multiplicação de decimais eu tenho que levar em conta a quantidade de casas decimais, aqui eu só tenho duas. Uma, duas. 3.960,0 é a mesma coisa que 3.960, e isso está em litros. Então, X é igual a 3.960 litros. Com isso, como eu disse anteriormente, a alternativa correta é a alternativa E. Valeu? Obrigado. E até a próxima.